Daniel era um homem íntegro e fiel a Deus. Desde jovem, ele foi levado cativo para a Babilônia, e por sua sabedoria e temor ao Senhor, tornou-se um dos homens mais importantes do reino. Sob o governo do rei Dario, Daniel se destacou tanto que o rei pensou em colocá-lo como chefe de todo o império. No entanto, essa ideia despertou inveja nos outros governadores e príncipes, que começaram a procurar uma maneira de prejudicá-lo. Mas Daniel era honesto e irrepreensível, e não encontraram nada contra ele, exceto sua devoção a Deus. Sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, os inimigos traçaram um plano para destruí-lo. Eles foram até o rei e o convenceram a assinar um decreto que proibia qualquer súplica ou oração a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, durante 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Sem perceber a armadilha, Dario assinou o decreto, tornando-o irrevogável, segundo a lei dos medos e persas. Os inimigos de Daniel agora aguardavam o momento exato para acusá-lo diante do rei. Como de costume, Daniel não escondeu sua fé. Assim que soube do decreto, foi para sua casa, abriu as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém e continuou orando a Deus, como fazia todos os dias. Seus inimigos estavam atentos e, ao pegá-lo em flagrante, correram até o rei para denunciá-lo. Ao ouvir a acusação, Dario ficou angustiado, pois estimava Daniel e sabia que havia sido enganado. Ele tentou de todas as formas encontrar um meio de salvá-lo, mas a lei era imutável. Sem alternativa, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. No momento da execução, Dario disse a Daniel: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Com o coração pesado, o rei passou a noite sem dormir, sem comer e sem qualquer entretenimento. No amanhecer, correu apressado até a cova para saber o destino de Daniel. Chegando lá, clamou com voz trêmula: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus pôde livrar-te dos leões?" Para a surpresa do rei, ouviu-se a voz de Daniel ecoando da cova: "Ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum." Dario ficou imensamente feliz e ordenou que Daniel fosse retirado da cova imediatamente. Para espanto de todos, ele não tinha sequer um arranhão, pois havia confiado plenamente no Senhor. O rei então mandou prender aqueles que haviam conspirado contra Daniel e ordenou que fossem lançados na cova dos leões. Antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. A justiça de Deus foi feita, e a maldade daqueles homens voltou contra eles mesmos. O Senhor provou mais uma vez que Ele é poderoso para livrar os seus servos, mesmo diante das maiores adversidades. Após testemunhar esse grande milagre, Dário escreveu um decreto a todos os povos, nações e línguas do império, declarando que todos deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Ele reconheceu que Deus é o Deus vivo, cujo reino nunca será destruído e cujo domínio é eterno. Esse testemunho fortaleceu a fé de muitos e demonstrou que o Senhor está sempre no controle, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Daniel na cova dos leões é uma poderosa lição sobre fé e obediência. Ele poderia ter se escondido ou parado de orar por medo da punição, mas escolheu permanecer fiel a Deus, independentemente das consequências. Sua confiança no Senhor foi inabalável, e Deus o honrou, mostrando que aqueles que colocam sua fé nele jamais serão abandonados. Essa história nos ensina que a fidelidade a Deus vale mais do que qualquer decreto humano. Muitas vezes enfrentamos desafios que testam nossa fé, mas devemos lembrar que Deus continua sendo o mesmo, poderoso para nos livrar. Assim como esteve com Daniel, Ele também está conosco em nossas provações. Precisamos confiar nele, orar com perseverança e jamais comprometer nossos valores. Que essa história nos inspire a sermos fiéis, mesmo diante das dificuldades. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos guarda, nos sustenta e nos dá a vitória. Não importa quão ferozes sejam os leões ao nosso redor, o Senhor é maior do que qualquer ameaça. Como Daniel, sigamos firmes, pois Deus sempre honra aqueles que confiam nele.